Buenas, boa tarde ou bom dia, se você estiver assistindo aí na reprise. Ouvindo, assistindo é ótimo, né? Na reprise aí, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Fé em Sintonia. Tudo bem, Camila? Oi, Max, tudo bem? E aí, gente, tudo bom com vocês? Galera bonita aqui, os ouvintes da Cantate FM. Que honra, que prazer estarmos juntos mais um final de semana. Exatamente, nesse sabadão aqui, estamos mais uma vez aqui, muito feliz de estar aqui com vocês na Cantate. E hoje a gente vai dar uma pausa na nossa sequência aqui que nós estávamos falando nos últimos programas. A gente vinha falando, se você aí não acompanhou, não assistiu, oh meu Deus, não ouviu, né? Eu tô acostumado que a gente faz o programa ao vivo, né? Esse aqui excepcionalmente está sendo gravado aí, é só o áudio. Por isso que eu tô confuso. Mas se você não ouviu aí os demais programas, a gente vem fazendo uma série com todas as parábolas aí que nós selecionamos da Bíblia, as parábolas de Jesus, né? E trazendo entendimento sobre isso. Hoje a gente vai dar uma pausa nessa sequência aí das parábolas para falar de um momento que nós estamos vivendo agora, não é? Dentro aí do calendário litúrgico da igreja, que é o momento da quaresma, né? Na verdade é o tempo da Páscoa, né? Que chama, e dentro desse tempo da Páscoa, dentro do calendário litúrgico, nós estamos no tempo da quaresma, né? Quando a gente está aqui gravando esse programa. E em algumas missas aí que eu estive algumas semanas atrás, foi muito interessante porque eu ouvi do padre algumas coisas que eu não sabia sobre a quaresma. E somando aí o fato também que eu estou me iniciando na fé católica, achei que seria um tema interessante para trazer para a gente relembrar aqui. O que você acha, Camilo? Acho ótimo, muita reflexão, né? Aprendizados e troca de experiências. Acho que isso é interessante porque às vezes mesmo quem já cresceu dentro da fé católica ou que já frequenta há muitos anos, enfim, está inserido nesse contexto, eu acredito que às vezes pode existir algumas pessoas que inclusive não sabem o motivo ou algumas coisas da maneira como é celebrado, né, esse período que é tão importante para a igreja e para a nossa fé. Exatamente, na verdade é o período de maior celebração da igreja, sim, né? É agora esse período que a gente está vivendo. Mas antes da gente ir pro assunto, seguindo aqui a nossa sequência, né, que a gente sempre fala aqui com vocês, eu quero começar aqui relembrando que você tem a oportunidade de participar aqui, ajudando aqui a Cantate, seja sendo um membro, um sócio, né, aqui da rádio, um sócio do projeto, na verdade, ou mesmo uma doação avulsa que você decida fazer e que você sinta de fazer, tá bom? Se você quiser ajudar, de novo, eu sempre falo, o valor é menos importante do que a intenção que você coloca nessa ajuda para ajudar aqui, ficou redundante, né? Nessa ajuda para fortalecer o projeto aqui, para fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui, nós aqui na rádio, né, dentro da Cantate, mas também todo o projeto da comunidade Cantate, que a gente já falou de novo, todo sábado ou domingo aqui no programa, a gente convida você a conhecer mais do projeto, os cursos profissionalizantes, são dezenas de famílias aí que são impactadas positivamente com todos os projetos que acontecem. Como é que você faz para ajudar? Você pode ajudar aqui direto no Pix, que é o CNPJ aqui do projeto, que é o 02 891 295 000169, 02 891 295 000169, ou você pode entrar em contato aqui com a rádio também para se tornar um membro sócio, não é? Que inclusive no dia de hoje nós temos aqui os nossos sócios aniversariantes, né, Camila? Bora dar os parabéns para essa galera aí. Parabéns, pessoal. Uhul, viva vocês. Deixa que a glória de Deus aqui, que seja derramada na vida de vocês e mais um dia mais um ciclo, né? Mais um ano de vida, de muita luz, de muito amor, de muitas bênçãos na vida de cada um. E quem que é essa galera?
Buenas, quem que tá fazendo aniversário no dia de hoje? Hoje é dia 9, né? Dia aqui do programa inédito. Então a Maria Antônia de Arruda Lamas, lá do Central Park. Olha só, a gente tem uma pessoa aqui, o Sebastião, ele é lá de São Bernardo do Campo. E ele ouve a gente aqui, muito provavelmente aí pela internet, não é? E ajuda, ele é sócio aqui, membro aqui da Cantate. A Selma Aparecida de Moraes, lá do Jardim Guaíba, de Sorocaba. Elizabeth de Souza Duarte, também do Jardim Piratininga, também de Sorocaba. A Fátima Aparecida Valério Moraes, do Jardim Santa Rosália. A Daniele Regina da Silva, do Jardim Santo Amaro. E a Rosa de Fátima Gasparini, do Jardim Simos. E Eliane Maria dos Santos Moreno, também do Jardim Simos. A Yara Brito Francisca, lá do Jardim Sorocaba Park. Bernardino Camargo Correia, do Jardim São Corrado. É uma galera hoje, hein, Camila? Bastante gente. Silvio Aparecido de Magalhães. É muito bolo de aniversário. E eu olhei aqui, eu achei que tava acabando. Aí tem outra folha. Silvio Aparecido Magalhães. Que bom, né? Que bom. Muita gente ajudando. Sócios evangelizadores. O Silvio Magalhães, lá da Vila Espírito Santo. Silvia Ferraz, da Vila Trujillo. E agora sim, Patrícia Ferraz também, da Vila Carvalho. Olha, Deus abençoe muito vocês aí que nos ajudam aqui, que ajudam o projeto a acontecer, não é? Porque infelizmente não dá para pagar a conta de energia com abraço, eu sempre falo isso. A gente precisa fomentar aí, fazer o financeiro aqui rodar, né? Para que a gente consiga cada vez mais atingir mais e mais pessoas. E se você... Max, eu não quero ser sócio, eu não quero fazer o Pix aqui avulso. Qual que é outra forma de eu ajudar? Você pode participar também das ações que nós fazemos aqui na Cantate. A próxima ação que vai acontecer, ela é em prol aí do Projeto Social Vida Salvos, que é o projeto aqui da Cantate, que é o show de prêmios, ok? O que é o show de prêmios? É tipo aquele negócio que sorteia as bolinhas, sabe? Tem a cartela, tipo aquilo lá, né? Mas é um show de prêmios, ok? Quando que vai acontecer? No dia 23 de março desse ano, né? Dia 23 de março, das 14h30 até as 19 horas, certo? A cartela, ela custa R$20. E quais são os prêmios que você pode concorrer? O terceiro prêmio é uma impressora Epson. O segundo prêmio é 300 pila, põe 20, volta 300. Quem quer dinheiro? E o primeiro prêmio é R$600, tá bom também, né? Bom, opa, 600, hein? No Camila, bolso. mas dia 24, dia 23 eu não vou estar aqui, não sei o que... E aí não participa, Camila? Como é que funciona? Participa, você pode participar mesmo que você não possa estar lá no dia do show de prêmios. Você entra em contato aqui com o pessoal da rádio... e aí você faz a compra da sua cartela e aí no dia vai ter alguém lá para participar no seu nome. E se você for sorteado lá, né? Se você for contemplado e ganhar ou for sorteado nos intervalos com os prêmios que são sorteados nos intervalos, você vai receber o prêmio também. Então, o pessoal, a equipe aqui de voluntários, né? Algumas pessoas ficam lá com as cartelas das pessoas que não podem estar presentes. Então, é uma maneira de você contribuir e ainda pode levar, né? Pode ganhar ainda e recebe o seu prêmio depois. Exatamente. Tá? Para você comprar a cartela, entre em contato aqui com o pessoal da rádio, 32474749, 32474749, e o pessoal orienta você aí como fazer o Pix do valor, como é que você retira sua cartela e tudo mais. Lembrando que o show de prêmios vai acontecer dia 23 de março, das 2h30 até as 7 horas da noite, né? Das 14h30 às 19 horas, ok? Então, recados dados aqui. De novo, eu quero reforçar aqui o meu agradecimento aos sócios aqui, que a melhor maneira de você poder ajudar aqui o projeto é se tornando sócio. E para você se tornar sócio, só eu quero trazer de novo aqui que eu me lembrei, era uma conversa que eu estava tendo com Camila essa semana, inclusive. Você combina o valor que você vai poder ajudar ali, o pessoal faz certinho o carnezinho para você, que é mais importante do que o valor, para ser muito honesto com vocês aqui, é a continuidade da sua ajuda. Não é? Então, às vezes você pode ajudar com 5, 10 reais, 50 reais por mês, não importa.
mas essa continuidade faz com que a gente tenha aqui previsibilidade, né, dentro do projeto, consiga fazer mais ações, pra você arcar tem com os custos, uma ideia né, maior, tá as bom? despesas. Por isso que a gente insiste aqui nos programas e reforça sempre isso, porque aqui é um projeto que tem muitos voluntários e tudo mais. É um projeto que o modelo que ele é feito aqui, até pela concessão da rádio, a gente não pode ter patrocínio, não pode ter essas coisas. Só doação. Só mesmo. doação. Então não dá para ter aqui o intervalo comercial, como a gente tem em outras rádios que são rádios comerciais. Então é uma informação que é importante, né, a gente trazer aqui para você, que o projeto roda na base das doações, ok? Tem algumas empresas que elas fazem o que é chamado do apoio cultural, mas são poucas empresas que a gente tem aqui. E o forte mesmo do que entra aqui e ajuda são as doações dos membros, especialmente dos sócios, tá bom? Então, se tocou teu coração aí, entre em contato aqui com o pessoal da rádio, 3247-4749. Vamos ouvir uma música e a gente volta para falar da quaresma. Camila disse que vai esclarecer todas as dúvidas da quaresma hoje. Olha, Max, criando expectativa. Gente, eu só sou uma aprendiz. Estamos tá se aqui formando para já no curso lá. Não, mas a gente está aqui para aprender junto. Depois vai me perguntar alguma coisa que eu não sei responder. Ué, aqui eu vou passar vergonha. Não tem vergonha. Depois meus professores vão puxar minha orelha. Aí não. é problema seu, já não tô nesse problema né, aí. gente? Estou aprendendo junto com vocês. Então voltamos, a gente vai ouvir uma música agora que Camila gosta muito, né, Camila? Sim, adoro. Eu amo as músicas. O Max sempre fala isso. Vocês perceberam já, né? E voltamos já. É porque, detalhe, é porque sou sempre eu que escolho as músicas, sem gente. dúvida. Então sempre são as músicas que eu gosto. E voltamos já aqui no programa Fé em Sintonia, Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo que estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta era uma criança, toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu disse coma, e me espantei quando ele disse não.
Ainda confuso, disse meu senhor, lhe fiz um frango inteiro e vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu dissesse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as 2 coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati a sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Buenas, estamos de volta aqui no programa Fé e Sintonia na Cantate FM nesse sabadão ou domingo, se você estiver ouvindo aqui na reprise do programa. E o tema que a gente trouxe para conversar aqui, para falar um pouco hoje, é sobre o tema da quaresma, não é? Para quem não sabe, né, para quem tá perdido aí no tiroteio, né, como diz o outro, o que significa essa quaresma, né? A quaresma, ela é o período, eu vou ler aqui uma descriçãozinha que eu montei aqui, e aí, Camila, eu vou trazer aqui pra gente discutir em cima disso, tá? A quaresma, ela é um período de 40 dias de reflexão, oração e penitência, observado pelos cristãos em preparação para a celebração da Páscoa. Então, tudo que a gente faz agora, no tempo de quaresma, é uma preparação para a celebração mais importante que a gente tem dentro do cristianismo, né, dentro do calendário litúrgico do cristianismo, que é a Páscoa. Certo? A Páscoa, ela é mais importante que o Natal, inclusive, dentro do calendário litúrgico, né? Sim. Tem mais significado, não é? Sim. Do que a Páscoa. Do que o Natal. Do que o Natal, tá? Basicamente, Camila, eu não achei na Bíblia um negócio que fala da quaresma. Por que não tem na Bíblia uma parte lá que explica assim: pessoal, vocês precisam fazer a quaresma. A quaresma é XYZ. Por que não tem essa parte na Bíblia? Bom, eu não sei dar essa resposta de maneira categórica, científica. Eu não sei por que não tem. A questão é que, ao longo da história, qual que é o tripé, né? O tripé da igreja, o tripé da fé. O tripé da revelação de Cristo, né? Também é a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério. Então, juntando esses três, a Bíblia, né, Sagrada Escritura, tradição apostólica, que é a tradição que vem dos apóstolos que conviveram com Cristo, e isso foi passado ao longo do tempo, né, até chegar hoje nos nossos sacerdotes, e o magistério, que é todo o clero, toda a junção do episcopado, né, dos padres, dos bispos, do Papa, né, que é o grande cabeça, né, que coordena tudo isso ali, que dirige tudo isso. Considerando esse tripé, muitas das questões que nós temos como tradição, o próprio nome já diz, ele vem de uma tradição. Então, a Páscoa, ela era celebrada, Cristo celebrava a Páscoa. Então, a festa da Páscoa não está só vinculada a Jesus, ao período de morte, paixão e ressurreição, mas já era uma festa, judaica, uma celebração, né, judaica, exato. Então, o próprio Cristo, antes de passar por isso, a celebração da libertação do povo hebreu da escravidão. Que é onde eles lembram, né, essa libertação do Egito.
Isso, e aí as questões da correlação dos 40, né? A correlação dos 40 anos, 40 dias, a quaresma, Jesus 40 dias no deserto. Então vem toda de uma tradição já ao longo do tempo. Então a Páscoa ela era inclusive celebrada e vivida pelo Jesus homem também, né? E aí isso culminou que o período em que aconteceu também, obviamente tudo determinado por Deus, né? Todo esse processo de paixão, morte e ressurreição de Cristo nesse período da Páscoa também, que é o que nós trazemos como tradição hoje no cristianismo. Por isso também que a nossa tradição, ela é a nossa tradição religiosa aqui, né, do cristianismo, ela é judaico-cristã, porque nós trazemos raízes do judaísmo somadas ao cristianismo, né, que é o crer em Cristo, né, o seguir a Cristo. Então, por isso que por isso não posso afirmar, né, mas eu acredito que por isso que não temos passagens específicas, ou melhor, explícitas, falando sobre o período, o tempo da quaresma ou exatamente o que você precisa fazer. O que a gente vai encontrar são trechos que eles compõem e direcionam para o que é a nossa tradição, né? Mas hoje, como católicos, né, apostólicos romanos, nós seguimos todos esses preceitos que também foram estudados pelo magistério, trazido pela tradição apostólica, com referências na Sagrada Escritura, do que é essa celebração nossa também como cristão, né? E considerar a Páscoa, aí esse período da Páscoa, ou melhor, da Quaresma, como um evento litúrgico extremamente importante na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E já era, né, na época dos judeus, na época de Cristo, e ainda é para os judeus, é o Pessah que chama. Eu tenho alguns amigos judeus e eu me recordo que nas redes sociais, nessa época, eles falam o Feliz Pessah, né? Que é a festa da Páscoa, que é a celebração da libertação dos escravos hebreus do Egito. E aí, uma coisa interessante é que quando eu fui pesquisar a respeito da quaresma, aí você falou do tripé da igreja, da fé, né, e tudo mais. Na igreja primitiva, a quaresma, ela era um tempo de preparação dos catecúmenos, que tipo eu, né, agora eu sou um catecúmeno nesse momento, para que eles fossem batizados na vigília pascal, na semana de Páscoa ali. Então, e aí essa preparação, ela é feita com alguns rituais que hoje são os que são nos ensinados a que a gente faça durante a quaresma. Então eu vou citar alguns deles aqui, eu acho que a gente pode discorrer em cima deles, porque que eles são importantes e tudo mais. Legal. Então o primeiro deles é o arrependimento e penitência. O segundo é o jejum... Opa, peraí que eu falei... É a mesma coisa, mas eu só falei com outro nome, né? O arrependimento e penitência, que também pode ser a reflexão, o autoexame, né? Que é um nome que a gente vê muito aí, autoexame. Renúncia e a abstinência. Oração e intimidade com Deus. E solidariedade e serviço aos necessitados. Então a quaresma, ela vem como um momento... Óbvio, a gente deveria ter isso o tempo todo, né? Mas a quaresma, ela vem com um momento pra gente trazer isso mais... de uma maneira mais interna, trazer isso mais forte na gente. Talvez mais intencional. Intencional, é isso, exatamente. Trazer de maneira mais intencional para que a gente consiga fazer. E cada um desses itens, eles vêm para ser uma representação de algo. Por exemplo, quando a gente fala do jejum, né? É uma representação do jejum de Jesus no deserto, por exemplo, né? Quando a gente fala do serviço aos necessitados, a gente vê isso nos evangelhos falando a todo momento. No evangelho de Mateus fala isso muito,
enfim, de você ajudar o próximo e tudo mais. Então, cada item desse da quaresma, ele vem como uma representação de uma parte do evangelho, do evangelho de Cristo ali, para que a gente tenha isso de maneira intencional. Então, para a gente começar aqui a falar de cada um deles, falamos aqui do significado, falamos, enfim, de como é que ela funciona. Ah, uma coisa importante. Por que muda a data da quaresma, você sabe? Não. E, consequentemente, muda tudo que funciona com base na data. Porque a Páscoa, que é o Pessah, né? A Páscoa, a data da Páscoa, ela é feita de acordo com o calendário lunar. Então eu vou ter que ler aqui para falar o nome da lua, porque eu não me lembro de cabeça. Mas ela é celebrada após a primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Nossa, falei bonito agora, né? Pareceu até inteligente. Exatamente. Obrigado pela parte que me toca. E aí, como essa lua, óbvio, o calendário lunar, ele tem uma variaçãozinha ali, a gente tem isso mudando, né, de ano em ano. Então, por isso que a gente tem essa variação, que às vezes a quarta-feira de cinza é algumas semanas antes, algumas semanas depois, e obviamente que daí muda, devido a mudar a data da Páscoa, você muda o calendário todo anterior. Então, por isso que a gente tem essa variação, que é sempre 40 dias antes, né, ali da Páscoa. Então, vamos começar aqui pelo primeiro... Você pode só repetir, por favor, qual é o enunciado, o título desses itens que você está falando? Dos itens que eu falei aqui, o primeiro é reflexão e autoexame. Que eles são a referência do que deve ser trazido e pensado com mais intensidade no período da quaresma. Dos comportamentos que se espera de um católico com maior intensidade durante o período da quaresma. Ah, legal. Certo? Eu peguei isso de um sermão de um padre na missa, o padre Wilson, numa das missas, em um dos domingos, que eu não vou me lembrar qual é. E aí que eu peguei as anotações e em cima disso eu fui entender melhor o que era. Então o primeiro deles é reflexão e autoexame, renúncia e abstinência, oração e intimidade com Deus e solidariedade e serviço aos necessitados. Mas isso pode vir com outros nomes, né? Ah, sim. Esse é um nome... Legal. Enfim, então o primeiro, antes da gente fazer a nossa pausa aqui, reflexão e autoexame, né? Então, durante o período da quaresma, a gente é convidado a fazer uma pausa. Eu me lembro até que nós participamos ano passado, ano retrasado, eu não me lembro, com o Ítalo Marcilli, você lembra? Do retiro? Do retiro de quaresma, que ele fazia... Era um retiro, talvez até ele tenha feito esse ano, mas eu não acompanhei, mas era um retiro de carnaval, que na semana do carnaval, ele fazia uma live... Eram 4 lives por dia, né? Então, uma de manhã, uma na hora do almoço, durante o dia todo e uma no final da noite, onde você fazia essa reflexão e esse autoexame durante todo o dia. Essa reflexão também envolve oração, que está ali no item número 3, então você também reflete através da oração, mas a gente é convidado a fazer uma pausa ali durante o dia para refletir mais sobre as nossas vidas à luz da mensagem de Cristo, né? O que é o momento que a gente examina se realmente a gente está reconhecendo nossas fraquezas, se a gente está mesmo conciliado com Deus, buscando essa reconciliação, tanto com Deus quanto com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Faz sentido isso para você? Esse entendimento? Sim, muito. Total sentido. Quando nós tomamos a consciência de tudo isso, mais forte é a maneira ou a vontade de agir com relação àquele pensamento. Então... Como assim? Se eu tenho consciência sobre... qual que é o primeiro mesmo? Repete, por favor. Autoreflexão, reflexão e autoexame. Reflexão e autoexame. Então, a partir do momento que eu não conhecia nada disso,
Eu não iria saber fazer, não sei fazer nada disso, certo? A partir do momento que agora eu sei, eu aprendo o que é essa autorreflexão e autoexame, eu já tenho consciência daquilo, ou seja, tenho uma clareza que aquilo pelo menos existe. E aí eu vou buscar meios de como eu aplicar isso na minha vida, porque é uma coisa que faz parte do meu processo como cristã, certo? Como cristão. Só o fato de você ter o entendimento, de você conhecer, de você saber que aquilo existe, agora conhecer como que se aplica, como que você faz, já gera em você uma intenção. E quando você conhece e faz sentido para você aquilo ali, você entende que aquilo é o que Cristo está deixando para você, com uma maneira mais intencional e mais árdua, você tem mais vontade para fazer aquilo. Pode ser que essa vontade passe rápido, tá? Você pense agora nessa questão da autorreflexão, do exame de consciência, só agora. Nesse período da quaresma, pode ser que depois o resto do ano todo você esqueça. Mas ao menos nesse período, você é convidado por Cristo a praticar isso de maneira intencional, porque agora você conhece isso, então você conhece, você sabe como faz, isso gera em você naturalmente uma força maior para aplicar, para executar, entendeu? E ele é mais simples do que parece, né? O nome é mais complicado do que parece. Não, é super simples, isso. Você pode fazer isso agora, a hora que a gente parou de falar aqui, você pode fazer isso. Essa reflexão e autoexame é você chegar, por exemplo, antes de deitou na cama, e aí você repasse o seu dia na cabeça, né? E fale, no dia de hoje, o que eu fiz de positivo? O que eu agreguei à vida de alguém? O que eu servi? Como eu estive mais perto a Deus com as ações que eu tomei no dia de hoje? Não é? Como que eu me fiz mais a seguir a mensagem de Cristo, a estar ali de acordo com o Evangelho, com as ações que eu tomei no dia de hoje, não é? Como eu fui um bom pai, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom filho no dia de hoje. É essa autorreflexão, esse autoexame, não é? Inclusive, eu peguei um trecho aqui do livro de Joel. Tem livro de Joel na Bíblia, sabia? Livro de Joel, no capítulo 2, versículo 12. Os livros que não são muito famosos. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, e aí qual que foi o livro? Ruth. E aí abriu o livro de Ruth, aí a pessoa que estava falando assim, tem livro de Ruth também na Bíblia. E eu não sabia. Olha, falei, Ruth? Aliás, é excelente para ler, é super curtinho. É curtinho, acho que é 2 páginas, bem 3 pequenininho, páginas. bem pequenininho. Mas vamos lá, ó. Incrível. Eu peguei aqui de propósito um livro que a gente não costuma falar muito, mas que fala um pouco dessa parte da autorreflexão, né? Então ele fala assim, ó. Deixa eu só pegar o capítulo certo aqui. Capítulo 2, versículo 12, tá? Pois agora, oráculo de Javé, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem para Javé, o Deus de vocês, pois ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Quem sabe ele volte atrás e se arrependa, deixe para nós bênção, oferta e libação de vinho para Javé, o Deus de vocês. Não é? Então, é um convite aqui, basicamente, a que a gente volte para Deus, né? Nessa autorreflexão aqui, certo? Vamos fazer aqui a nossa pausa e a gente volta já, depois do intervalinho aqui, para falar dos outros, não é? Eu vou contar o que o padre falou na missa na hora do jejum. Acho que você estava comigo nessa missa. Tava, eu lembro. Uhum. A gente volta já aqui com o programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos aqui, galera, já. Buenas, estamos de volta aqui na Cantate FM 104,5 com o programa Fé em Sintonia. E hoje a gente está aqui discorrendo, batendo um papo, na verdade, né?
esclarecendo inclusive para nós mesmos aqui um pouquinho mais sobre o tempo da quaresma, né? O que é importante nesse tempo, o que a gente tem que prestar atenção nesse tempo aqui de quaresma. Já falamos aqui do primeiro item aqui, que é reflexão e autoexame, e segundo item, renúncia e abstinência, não é? Então aqui, esse é um item que ele vem para lembrar a gente do jejum que Jesus fez, quando ele ficou 40 dias no deserto, e ele vem justamente para que a gente pratique e deixe de lado essas distrações no mundo, né? Para que a gente se concentre na nossa busca da espiritualidade, não é? Então, e aí foi muito engraçado, porque na missa, né, você estava comigo, e a hora que o padre foi explicar isso, ele falou assim, aí tem gente que faz o jejum, para de tomar refrigerante, não é? Mas você nem devia tomar refrigerante para começar. Seu corpo agradece. Seu corpo agradece, não é? Parar de tomar refrigerante é jejum de quaresma? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é jejum de quaresma, não. Tem que ser algo mais que tenha sentido, né? Algo que seja mais profundo, não é, né? Isso, porque não é tão raso. Isso, porque não é só o simples vontade pela vontade, né? Mas é o que a sua renúncia provoca de evolução no seu espírito. Então, o não tomar refrigerante, que isso faz espiritualmente com você? Se não está conectado com isso, não faz o menor sentido fazer, né? Igual outros alimentos, né? Os clássicos são chocolate, bebida, açúcar, bebida alcoólica, refrigerante, enfim, essas coisas. Se isso não tem uma mudança, uma evolução espiritual, né? Qual que é a relação? Ah, tá. Nossa, é realmente tão... Ah, não, mas é pelo sacrifício, porque eu amo tomar refrigerante e aí é muito difícil pra mim ficar sem tomar refrigerante. Tá, mas a vontade... o difícil pra você é porque aquilo não está saciando o seu corpo, certo? Pelo aquele desejo relacionado até com gula, né? Com a gula não no sentido do volume de alimento, mas assim, é daquilo que eu desejo. É o vício, né? Vício no açúcar, é do vício para o quê? Isso. Porque é difícil, porque meu corpo tá sentindo, meu corpo físico, terreno, tá sentindo falta daquele... Vai sentir falta de eu sentar numa mesa ali do domingo e abrirem o refrigerante na mesa, e é muito sofrido pra mim porque eu não vou tomar. Beleza, mas isso aí é uma questão física, do seu corpo físico. Qual é o impacto disso, ou o quanto isso gera de transformação no seu espírito, na sua vida espiritual. E nessa pregação, o padre Wilson ainda até dizia uma coisa que me foi um tapa na cara pra mim, assim, que é... Quer ver? Em vez de você não tomar o refrigerante, vamos experimentar então, ficar 40 dias sem fofocar, sem falar mal do vizinho, sem brigar com o marido, sem brigar com o filho, sem brigar em casa, sem... Faz jejum de reclamação. Faz jejum de reclamação. Olha, isso é extremamente mais impactante, muito mais difícil e doloroso com uma ação efetiva no meu espírito do que o meu deixar de comer um doce. Sabe por que é muito mais difícil? Porque às vezes... a gente nem enxerga que tá fazendo isso. Então é eu fazer jejum de algo que eu nem tô percebendo que eu tô fazendo, porque muitas vezes já virou um hábito. Entende o que eu tô falando? Não. Por exemplo, tem pessoas que é hábito reclamar. Ah, sim, é o modo de vida dela. É hábito falar mal dos outros. Então, assim, não é um item especial na vida delas. Né? Eu fui essa pessoa, e se eu não cuidar, eu sou essa pessoa, não é? Eu tô me exercitando aqui, por exemplo, eu vou falar o jejum que eu... Pode falar o jejum que você escolheu, será? Acho que pode falar, não tem problema falar, né? Seu coração. Eu vou falar o jejum... Não, mas não tem nenhuma coisa que eu tô começando, moça, você tem que me explicar aqui. não você pode falar. Eu estou trabalhando para fazer um jejum de julgamento, de deixar de julgar as pessoas. Cara do céu, é muito difícil. É muito difícil. Porque Sim, mas aí o meu julgamento, por exemplo, o que eu tenho o controle maior? Em não expor. Então você até presenciou, né? Algumas vezes que eu vou falar assim, nossa, fulano... Não vou falar porque se eu for falar que é só julgamento, não preciso falar.
Você deixa só no âmbito da sua cabeça, Então, você não põe pra isso, fora. Mas o certo era que eu nem tivesse isso na minha cabeça, né? Isso, o nível avançado de espiritualidade, eu acredito, na minha visão, imitando a Jesus, é que eu nem viesse esse julgamento na minha cabeça. Isso, porque Mas o ele caminho vem. é o quê? É a busca para ser santo, para se Isso, santificar. exato. Né? E aí, obviamente, é um nível muito acima. Então, e só que é um jejum que eu não falei assim, eu vou até a Páscoa. Não, é algo que eu estou trabalhando, que eu decidi começar agora por esse impulso aqui da Quaresma, mas que eu quero levar como hábito para minha vida. De eu não julgar, enfim, a gente aprende isso, né? Uhum. Como é que é aquela expressão que você julga o outro, mas não tá vendo a tira-trava dos né, seus que tá olhos, dentro do né? seu olho, né? E você não tá enxergando. Ou com a mesma medida que julga, será julgado. Isso, então eu acredito que a parte da renúncia e abstinência, ela vem um pouco disso. Porque é gostoso fofocar. É gostoso. Tem um videozinho na internet. Esse é o melhor de todos. Eu me vejo tanto naquela veinha, às vezes. Procurem aí no YouTube depois, coloca assim, velhinha fofoca. No YouTube vai aparecer já. É uma senhorinha, ela tá saindo, aparentemente de uma merceariazinha, bem aquela cidadezinha, sabe, do interior. Ela lembra muito a minha avó santa. Que Deus a tenha. Mas ela lembra muito a minha avó. Até o paninho amarrado na cabeça dela. Bonitinha, lembra a minha avó. né? Só que minha avó não fofocava, cara. Minha avó, enfim, é um papo pra outro dia. Mas a cara dela, a expressão dela era muito igualzinha. Aí o rapaz fala assim, eu não lembro o nome dela, fala assim: ô dona Maria, eu tenho uma fofoca pra contar pra senhora aqui. Aí ela vira: a senhora gosta de fofoca? Daí ela fala assim: não, fofoca não gosto não. Ela faz a carinha e fala: mas que fofoca que é? Baixinho, né? Olhando do ladinho assim. Mas que fofoca? Que fofoca? Cara, a gente é assim, velho. A gente adora uma fofoquinha, adora. Quais são na televisão os programas que mais estão dando audiência aí? A Big Brother Brasil. É de cuidar da vida dos outros. Há 20 fofoca. anos o troço entra aí e você vai ler as matérias, é campeão de audiência, é a E maior arrecadação de dinheiro, é onde os anunciantes mais colocam dinheiro. A Rede Globo hoje vive porque tem o Big Brother Brasil, porque se não tivesse, tava mal das pernas já, né? Inclusive as últimas notícias dizem que estão, e já é uma fofoca isso que eu acabei de fazer aqui, não é? Enfim, Deus me perdoe, né? Ele permitiu que eu fizesse isso para dar o exemplo aqui, que é o que você não deve fazer. Mas enfim, onde os anunciantes mais colocam dinheiro, por quê? Porque é onde tem mais audiência. Porque as pessoas... Cara, tem gente que roda à noite vendo a pessoa dormir lá, pra cuidar da vida da pessoa. Isso, as pessoas pagam a mais, né, pra poder ver, assistir. Mas é isso que tem a ver com essa intenção. Então, quando você faz a intenção do jejum e da abstinência, ela precisa provocar uma mudança espiritual para melhor. Além claramente, além Por do quê? chocolate. Porque quando a gente vai só pelo caminho do alimento, a gente está falando de uma relação física, terrena, de um corpo biológico. Então, se você come açúcar o tempo todo, ou você toma refrigerante o tempo todo, o seu cérebro sabe disso, o seu corpo sabe disso. Aí a sua biologia sente falta daquela quantidade de açúcar por dia. E isso, às vezes, te faz tremer, te faz ficar irritado. É abstinência, porque é um vício. Só que é uma abstinência do corpo. Não é do espírito. Qual que é a transformação espiritual que está causando em você? Entende? Você pode falar, não, mas... eu venci aquilo. Eu venci não tomar o refrigerante por 40 dias. Tá bom, mas aí, como o padre falou, né? Foi ótimo pro seu corpo. Parabéns, siga Faz assim. o refrigerante não também, volta, né? Não volta a tomar refrigerante nunca Faz mais, o refrigerante né? também, mas põe outra coisa junto. Sim. Faz o chocolate, mas põe outra coisa junto. Faz o cigarro, mas põe outra coisa junto. Faz o álcool, mas põe outra coisa junto. E pôr outra coisa junto, na maioria das vezes, está ligado com o quê? Com o nosso comportamento. Com a nossa maneira de agir. Porque a nossa busca pela salvação. Porque a nossa busca por se santificar em Cristo. Eu aprendi essa semana, não esqueço nunca mais, na aula de Teologia da Graça, professor lá, o seminarista Marcelo, qual é a finalidade do ser humano? A nossa única finalidade é se unir a Cristo.
se unir a Deus. Então, uma vez que eu entendo isso, se minha única finalidade é essa, a minha busca pela santidade, a minha busca pela salvação, a minha busca pela vida eterna para estar com Cristo eternamente, e é o que Jesus mais nos ensina, estão relacionados com as coisas que a gente faz. Exatamente. Com o nosso comportamento. Como é a nossa questão relacionada ao amor, ao perdão, à servidão, à busca de conhecimento, à sabedoria. E por aí vai, muito correlacionando isso com as virtudes, né? Exato. A temperança. Então, esse movimento quaresmal, ele tem de servir nesse aspecto. Eu posso fazer a abstinência da comida ali, que eu gosto, que é um desafio para mim em algum aspecto. Só que isso tem que provocar uma mudança, um impacto positivo no meu espírito, na minha alma, para que eu me eleve ainda mais e com esse movimento do meu coração eu me aproxime mais a Cristo. De Cristo, né? Exatamente. E aí, inclusive, isso faz muito link com o próximo item aqui, né? Que é justamente a oração e a intimidade com Deus. Então, a Quaresma, ela nos convida a trazer mais essa vida de oração mais profunda, uma relação mais íntima com Deus, para que fique algo mais pessoal, não é? Então, você ler ali a palavra, ou mesmo participar de ritos, né, práticas espirituais, às vezes vai num terço, vai participar de um rosário. Algumas igrejas têm a missa da penitência, né, que é aquela missa na Nossa Senhora de Fátima é sexta-feira, 5 horas da manhã, se não me engano. E outras coisas a mais. Eu vou compartilhar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo a rezar, eu não sei rezar. Eu estou sendo muito honesto, né? Estou aprendendo, eu sei repetir lá o Pai Nosso, né? Ganhei um livrinho aqui que tá aqui na minha frente, que tem todas as rezas, que é legal, né? Que você pega aqui, aí você lê o livrinho aqui, repete tudo e beleza. Mas não é isso. Não é rezar, isso não é rezar. Não é só, né? Sim, faz parte, mas não é só. Mas não é ler mecânico. Isso, automático. não é pegar Ave Maria. Não é isso, né? É a consciência e o coração conectados. Isso, então. Em espírito. Exato. Eu estou aprendendo a fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu comprei um livrinho que tem 365 orações. Paguei R$10 no livrinho na Amazon. E ele vem um trechinho da Bíblia e uma oração para você fazer, cara, 5 minutos de concentração ali, que você se conecta realmente assim. Então é um negócio muito legal. Se você já tem uma desenvoltura maior, já se sente mais conectado, né? Eu tô chegando ainda na casa, né? Então eu vou mais devagar. Mas se você já se sente conectado, é pegar um trecho da palavra, é pegar uma oração de verdade. Tem muita coisa. Aqui na Cantate tem os programas aí de manhã, tem os terços, toda a programação. Tem o padre que você gosta muito, como é que é o nome dele? Que ele manda Alex Nogueira. O padre Alex Nogueira, que se você entrar lá, você faz parte de um grupo dele que ele manda também todo dia uma oração de manhã e uma oração à noite, né? Já com o Evangelho do dia. Então você vai estar ali já dentro do calendário litúrgico do Evangelho do dia, já vai ter tudo ali. Então, mas é fazer isso de verdade, assim, né? É você realmente parar e fazer de novo com intenção, né, Camila? Com intenção. Esse é o verdadeiro segredo. Mas você sabe que para mim muito dessa questão da oração, desse tópico que você está falando, eu venho também há algum tempo aprendendo muito sobre isso, aprendendo a melhor forma de se conectar a Deus e de orar através do estudo, né, da busca do conhecimento. Mas eu acho que muito involuntariamente, eu até de maneira inconsciente mesmo, talvez, sempre levei essa questão da oração como um diálogo mesmo com Deus. Dessa conversa, sabe? Como nós somos feitos para termos amizade com Deus, né? Deus nos fez para sermos amigos dele.
para que ele seja o nosso amigo também. Então eu vejo muito como, e uso muito isso no meu dia a dia, como uma relação mesmo de conversa, de troca, de conselho, aonde eu peço a iluminação do Espírito Santo para que eu esteja aberta, né, de olhos, ouvidos, mente e coração, para prestar atenção nas respostas, nos sinais, no quanto Deus fala comigo ao longo do dia, que não é com uma voz diferente no meu ouvido, mas sim, falamos disso aqui, mas com coisas que só quando você... Só que isso é um exercício, né? Que quando você começa a exercitar, e através das orações convencionais que a gente conhece, sim, né? As orações da igreja. Nossa, eu recebi essa semana, o professor compartilhou com a gente umas orações para fazer antes dos estudos de São Tomás de Aquino. Meu Deus, que oração legal, né? Maravilhosa. Aquela oração que você realmente se sente falando com Deus, pedindo aquela iluminação e aquela fluidez do Espírito Santo em você. Então, fora isso... O próprio credo, né? O credo bonito, maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando a gente para... Mas aí que tá. Às vezes o troço fica mecânico, né? Você vai lá, pode, você já sabe... quando você tá na missa. Isso, você já sabe o trecho da missa ali que o padre vai chamar o credo, e aí você já vai no automático, né? Não tá presente de verdade. E eu aprendi isso também, que o poder da oração é quando ao ler, ao falar, ao ouvir, ela toca em algum aspecto do seu coração. Você sente, é uma coisa só que você sente ali aquela hora. Fala, nossa, que profundo, nossa, isso tocou, isso mexeu comigo. Em algum aspecto, às vezes não é a oração inteira, às vezes é um trecho. Sim, uma partezinha. Só que é isso, é você fazer, além das orações que você já conhece, né, do rezar ali o rosário, de tudo aquilo que você já pratica, só que de maneira intencional, conhecendo. Você sabe, Max, que uma das coisas que fez eu aprender mais sobre a oração do Pai Nosso foi com o Ítalo Marcilli. Até vocês podem procurar, ele é um psiquiatra católico, ensina muito sobre religião. Católico, ele foi membro do Tribunal Eclesial por muito tempo. Aprendo muito sobre história da igreja com ele, doutrina católica, dogmas. Ele é incrível. E ele me ensinou muito com o Pai Nosso, aonde, eu não sei se você lembra, ele foi explicando isso, cada ele desmembrou o Pai Nosso em trechos, nas frases, e a cada frase ele dava uma aula de teologia em cima daquela frase. E isso me fez entender mais o Pai Nosso, e a partir daquele momento eu passei a rezar o Pai Nosso diferente. Então, eu rezo o Pai Nosso todos os dias, mas de maneira diferente, porque por muito tempo foi automático, foi mecânico. Inclusive, eu estudei isso na catequese, eu tenho um material, a gente pode trazer em um dos programas aqui, destrinchar o credo e o Pai Nosso. Em cada, óbvio, com o nosso, não é o nível do Ítalo Marcilli, se vocês quiserem, vocês procuram lá no YouTube. Nós não estamos nesse que deve nível, ter, não. Né? O Ítalo é o cara que estuda isso há muitos anos, filosofia. Cara, ele não é padre porque não é a vocação dele, e ele tem a vocação 200 dele filhos. É pra família, pra prole. A vocação dele é ter filho, então... Mas enfim, né? Eu acho que a gente pode trazer um dia, porque eu tenho esse material explicativo, e é até legal pra gente reforçar também aqui o conhecimento. Tanto do credo quanto do Pai Nosso. Isso, sabe que o credo é uma profissão de fé, né? Sim. E tem mais de um, porque são de origens diferentes. O que eu tenho é o... Constantinopolitano? Símbolo apostólico. Ah, tá. Credo. Isso, muda alguma coisinha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso aí, ó, ele tá lendo automático. Não, eu tô lendo pra falar aqui qual que é. Sim. Então acho que a gente pode trazer isso algum dia aqui pra falar também um pouquinho. E o último item aqui aqui da nossa análise da Quaresma. Só antes de eu falar o último item, deixa eu pegar um trechinho que eu trouxe aqui, especialmente disso da relação com Deus, que você falou, inclusive, que está ali em Mateus 6:5. E ele fala o seguinte, né? Se eu não me engano, é uma parte do Sermão da Montanha, isso daqui, que é logo antes... isso aí mesmo. É logo antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso. E ele fala assim, Jesus, né?
Relação com Deus. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que no caso é os fariseus que ele está falando aqui, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu pai ocultamente, e o seu pai que vê o escondido recompensará você. E aí logo depois, ali no 7, ele já começa a ensinar o Pai Nosso, né? Como é que a gente faz a oração do Pai Nosso. Então, o último item que eu estava dizendo aqui é o item de serviço aos necessitados, não é? Ou solidariedade, e aí você pode trazer o nome que você quiser. A gente, dentro do tempo da Páscoa, a gente é lembrado do sacrifício que Cristo fez por toda a humanidade. Ele morreu, né? Por toda a humanidade. E a Quaresma, ela desafia a gente a viver um pouco desse amor na nossa vida diária, servindo aos necessitados, não é? Quando eu fui pesquisar o material para montar aqui, né, a pauta de hoje, o próprio Ítalo, que a gente estava falando aqui, ele fala esmola, né? Dê esmola, sem questionar, não é? Sem ficar julgando a pessoa que está ali do outro lado. Quando a gente faz isso, a gente está meio que promovendo uma reconciliação, a gente está meio que dando adiante, né? Fazendo a mensagem passar adiante, sem julgar o que a pessoa vai fazer com aquilo. Você não tem nada a ver com a vida da pessoa, né? O que ela vai fazer, a decisão é dela. E essa é uma coisa também que a gente às vezes deixa de lado, né? Eu entro no modo julgamento e aí eu simplesmente não dou porque eu acho que o que ele vai fazer com nananana, sendo que você não tem responsabilidade sobre isso, né? Não é isso que é nos pedido a fazer. Inclusive o trecho que eu trouxe dessa parte, eu vou ler aqui, eu te passo a palavra. Ele fala bem disso. Deixa eu só pegar aqui que eu estou no trecho de Mateus, mas ele fala o seguinte, quer ver só? Cadê aqui? Solidariedade. Aqui, também está em Mateus, mas está lá em 25. Mateus 25, 35. Que ele fala assim, ó. Aqui. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. E eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Tem uma música, é uma música meio sertaneja, mas que é muito legal, que fala que, não vou lembrar o nome agora porque ela me veio agora na memória. Jesus veio me visitar, não sei se você já viu. E aí ele fala que ele vai receber Jesus em casa, e aí ele põe um frango pra assar, e aí o frango tá lá na mesa, tá só esperando Jesus chegar, mas vem um menino de rua. Eu já ouvi. E aí ele dá um pedaço do frango, aí vem um outro mendigo, aí vem não sei o que, aí quando Jesus chega, ele fala: Jesus, nossa, me desculpa, porque, né... Acabou o frango, praticamente. Ele fala: não, mas eu já tô saciado, porque você me alimentou. Ai, todas lindo. As vezes. A gente pode até pegar essa música pra colocá-la aqui algum dia na rádio. Mas eu acho que é bem disso, assim, sabe? Isso é uma coisa também que eu estou exercitando em mim muito, assim, sabe? De fazer a coisa sem julgamento. Né? Porque o julgamento é o ponto central. Mas aí muito da difícil. sua... É muito da difícil. sua... É muito difícil. ação quaresmal. É muito difícil. É bem desafiador. Mas faz parte, né? E é fazer sem pensar mesmo, sabe? Até eu vi um cara que eu gosto um pouco do que ele fala também. Ele chama Fernando Conrado. Às vezes ele fala umas abobrinhas lá, mas ele também é um cara que se conectou com Deus não há muito tempo.
e é um filósofo, estuda pra caramba. E aí ele falando da esmola, ele falou assim, cara, se você tem condições, pega R$100, R$200, R$50, não importa, e põe na tua carteira. E aí quando você vê alguém que tá numa situação que você entende que a pessoa precisa mais, você vai lá e dá, e só dá, e vai embora. E só isso, sabe? Na intenção de dar pra pessoa ali mesmo e acabou. E não espera ela agradecer, não é pra você treinar que não é por isso que você tá fazendo aquilo. Você tá fazendo porque faz parte nossa servir as outras pessoas e poder ajudar. Então é mais profundo, né, do que a gente tá vendo. Então esses são aqui os itens que a gente trouxe aqui principais da Quaresma, pra gente fazer um resumo final aqui. Arrependimento e penitência, jejum e renúncia, oração e intimidade com Deus e serviço aos necessitados. Ou, se você preferir em outros nomes, reflexão e autoexame, renúncia e abstinência, a oração e intimidade com Deus e a solidariedade, não é? Ou serviço aí aos necessitados. Deveríamos fazer isso durante todo o ano, mas agora com maior atenção na época da Quaresma, para a gente lembrar por todo aí o Calvário, enfim, todo o Evangelho de Jesus, o que ele fez, como é que ele vivia, que ele morreu na cruz por nós. E a gente está aqui para trazer essa memória e nos conectarmos mais espiritualmente, aproveitando esse tempo de Quaresma. Certo, Camila? Certo, muito bom. Gostei muito legal, do programa. Muito legal. Sempre bom, né? É bom que a gente aprende aqui junto, né? Para ser bem honesto com vocês, muito. Assim, a gente traz o nível de conhecimento que nós temos. Vir aqui fazer o programa nos faz ter que estudar mais, não é? Para poder falar as coisas aqui, para poder compartilhar, mas sempre trazendo a vulnerabilidade aqui, a minha, que eu sou um... Como é? Catecúmeno. Catecúmeno, não é? Camila o que você é? Você é quase uma... Quem forma no curso do curso lá? É um agente, né? Um agente... como se fosse um agente pastoral. Porque não é uma faculdade. Não é um teólogo, né? Mas um semi-teólogo. Como que é falar? Um projeto de teólogo, né? Então mas tá longe de ser. Com esse conhecimento que a gente tem de estudo, muito da nossa experiência. Então tem um monte de coisa errada que a gente faz aqui também. E que é legal porque... À medida que a gente fala com vocês, também muita coisa serve pra gente mesmo. Mas sem dúvida. Pessoal, porque isso é um exercício na vida. Repare que às vezes o conselho que você dá para outras pessoas é o que serve justamente para você. E aí quando a gente fala e se ouve falando, aquilo cala em nós, né? Enraiza. E isso é ação do Espírito Santo. Exatamente. Dando clareza e discernimento. Muito bem, e esse foi aqui o nosso programa Fé em Sintonia desse sabadão ou domingão, dependendo aí do horário que você está assistindo. Ou quem sabe você recebeu aí esse áudio no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu SMS, no seu sinal de fumaça, qualquer coisa, não é? E que sirva para você aí, tá bom? Coloque aí, plante a semente, pois a colheita é obrigatória, mas o plantio é opcional, né? Então, escolha plantar as sementes certas para que você colha da maneira certa. Exato, que você e sua família vivencie esse período quaresmal da melhor forma e com muita intimidade com Deus, evoluindo espiritualmente, né? Se conectando mais ao nosso Pai, ao nosso Criador. Amém! Na semana que vem estaremos de volta aqui no mesmo horário. E é isso, não é? Então esse foi o nosso programa Fé em Sintonia. Eu ia falar alguma coisa aqui que eu esqueci, mas tudo bem. Esse foi o nosso programa Fé em Sintonia de hoje. Voltamos no próximo sábado às 16h30 aqui e na reprise às 11 horas no 104,5 ou na web aí na cantatefm.com.br. Isso, reprise é no domingo, gente. No domingo. O Max pula as coisas pra falar. O que eu falei? O programa é sábado, você só falou aí. E o reprise, a reprise é no domingo às 11. 11 horas da manhã, ok? Isso. Ótimo sábado pra você que tá no sábado, ótimo almoço pra você que tá no domingo. Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.